Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar tudo sobre o Vitória, nosso leão, e tem muita coisa para atualizar. Então já vai se acomodando aí, porque o papo vai ser longo e cheio de informação. Para começar, um dado que passou meio batido, mas que merece atenção. Durante o campeonato eu até comentei por alto, mas depois da parada a gente acabou não voltando nesse assunto. A situação do Vitória na tabela, galera, está pior do que a do ano passado. Exatamente, a comparação é inevitável. No ano passado, na 12ª rodada, o time já tinha conquistado 12 pontos e ocupava a 15ª colocação. Agora, neste ano, são apenas 11 pontos e o Vitória está na 16ª posição. Ou seja, além de ter menos pontos, também está uma colocação abaixo. É um sinal de alerta, né? E olha que eu falei disso quando a gente perdeu pro Santos, mas depois a conversa esfriou. Agora, falando de algo que movimentou bastante os bastidores nos últimos dias, a troca de goleiros entre Vitória e Sport. Gabriel, que estava por aqui, tá indo por empréstimo para o Sport. E, em contrapartida, Thiago Couto vem para reforçar o elenco rubro-negro. Muita gente ficou meio ressabiada com essa negociação, teve torcedor dizendo que a diretoria estava reforçando um adversário direto no campeonato. Olha, até entendo o argumento, afinal o Sport também tá brigando ali no mesmo bolo da tabela. Mas, sinceramente, essa troca não me incomoda tanto. Vamos lembrar que Gabriel chegou ao Vitória com a expectativa de ser titular, justamente porque havia uma chance real de Lucas Arcanjo ser vendido para o Fluminense. Mas como a negociação com o clube carioca não avançou, Arcanjo ficou e se firmou ainda mais na posição. O cara praticamente não dá brecha para ninguém. Então, Gabriel acabou ficando no banco e sem muita perspectiva de jogo. Por isso, até faz sentido ele buscar minutos em outro clube, e o Sport apareceu como oportunidade. Claro, Gabriel é mais goleiro que Thiago Couto, disso eu não tenho dúvida, mas hoje a realidade é que Arcanjo é dono absoluto da posição. Agora, falando de Thiago Couto, é um goleiro que vem para ser o reserva imediato. Não vejo como um grande problema, até porque, na prática, ele vai acabar jogando muito pouco, talvez 5 ou 6 partidas no máximo até o fim da temporada. A menos, claro, que aconteça algum imprevisto com o Arcanjo, o que ninguém quer. O importante é que o Vitória está se movimentando para manter o elenco minimamente equilibrado, mesmo que sejam negociações pontuais como essa. E por falar em movimentação, vamos falar sobre reforços, ou melhor, da ausência deles. A torcida tem cobrado bastante, com razão, e um dos nomes que surgiu recentemente foi o de Caleb, meia do Fortaleza. A informação saiu inicialmente na imprensa esportiva e depois foi confirmada por outros canais de cobertura do Vitória. O clube de fato buscou informações sobre o jogador, sondou, perguntou, mas até o momento não existe uma proposta oficial. Pelo que eu apurei, Caleb não está entre as prioridades do Vitória neste momento. Ele foi estudado, o nome foi avaliado, mas o clube tem outros alvos no radar, que ainda não vazaram. E sinceramente, melhor que continue em sigilo para evitar leilão, né? Agora, sendo bem direto com vocês, eu gosto do futebol do Caleb. Acho que ele tem qualidade, poderia ajudar bastante no meio de campo. Se dependesse de mim, eu consideraria a contratação. Mas, por enquanto, a diretoria segue olhando para outros nomes. E olha, essa terça-feira também foi marcada por uma situação inusitada envolvendo o famoso transfer ban. O nome do Vitória apareceu no site da FIFA como impedido de registrar novos jogadores. O motivo? Um valor pequeno relacionado ao mecanismo de solidariedade da transferência do lateral direito Raul Cáceres. A punição aconteceu porque o Vitória não apresentou os comprovantes de pagamento desse valor, que foi de apenas R$ 1.002. Isso mesmo, galera, R$ 1.002. Coisa de dar risada para não chorar. Mas fiquem tranquilos, porque o clube já anexou os documentos necessários e a FIFA vai retirar essa restrição nas próximas horas. O problema nem foi a falta de pagamento, foi só uma questão burocrática mesmo, tipo aquele famoso manda o comprovante aí que todo mundo já ouviu. A grana estava paga, mas esqueceram de mostrar o recibo.
Agora, enquanto a gente grava esse vídeo, já são 4 da manhã, e as informações que chegam é que o transfer ban está resolvido ou prestes a ser. Mais uma daquelas situações que só o torcedor do Vitória entende, né? A gente não tem um dia de paz. Só reforçando que o Paulo, nosso parceiro aqui do canal, já está preparando um vídeo especial para fazer uma análise mais detalhada sobre o Thiago Couto. Vai ter estudo de posicionamento, como ele trabalha com os pés, reação em chutes rasteiros, como cai pro lado esquerdo, lado direito, enfim, um raio-x completo do novo reforço para o gol rubro-negro. A expectativa é que a contratação seja confirmada oficialmente em breve. Tá quase tudo acertado, só falta assinar. Se a gente parar para pensar, toda essa movimentação de goleiros acaba mostrando um pouco da situação financeira e estratégica que o Vitória está enfrentando neste momento. O clube precisa ser criativo, fazer trocas, empréstimos, buscar jogadores com custo-benefício mais acessível, porque a realidade orçamentária não permite grandes ousadias no mercado. É aquela velha história de tentar fazer o máximo com o mínimo, e sinceramente, por mais que a gente critique, tem hora que a gente precisa entender o cenário. Não significa passar pano ou achar que tá tudo certo, longe disso, mas é importante ter a leitura completa do que está acontecendo nos bastidores. Sobre o caso de Gabriel, é bom lembrar que o goleiro tinha outras possibilidades no mercado. O Juventude foi um dos clubes que demonstrou interesse. O Lecce da Itália também chegou a sondar a situação, mas por uma série de fatores, nenhuma dessas opções acabou evoluindo. E aí surgiu o Sport, que está precisando de um goleiro com mais experiência e qualidade. Para Gabriel, é uma ótima oportunidade de jogar, ganhar ritmo, se destacar. E pro Vitória, acaba sendo uma solução para um problema que poderia se arrastar por mais tempo, ter um jogador de salário alto no banco, sem perspectiva de atuar. E no caso de Thiago Couto, é um goleiro que já vinha buscando espaço no Sport, mas também estava sem muito protagonismo por lá. Aqui no Vitória, a expectativa é que ele venha para cumprir esse papel de reserva imediato, sem criar pressão desnecessária no Arcanjo, mas garantindo que a posição continue com um mínimo de segurança em caso de emergência. Claro que a gente torce para que o Arcanjo siga firme, sem lesões, mas futebol é imprevisível, e o elenco precisa estar preparado para qualquer cenário. Falando em Arcanjo, é impossível não destacar a temporada que ele vem fazendo. Teve momentos de oscilação, algumas falhas que geraram debate entre os torcedores, mas no geral, o saldo é muito mais positivo do que negativo. A segurança que ele transmite debaixo das través é um diferencial pro time, principalmente em jogos mais complicados. Eu mesmo fico me perguntando se o Vitória vai conseguir segurar o Arcanjo até o fim da próxima temporada. Pelo que ele vem jogando, é bem provável que pintem propostas, e aí a diretoria vai ter que tomar decisões importantes. Agora, voltando ao mercado de contratações, a torcida segue cobrando muito por reforços, e com toda a razão. A gente já passou da metade de junho, e até agora os reforços de peso que a gente esperava não chegaram. Essa história do Caleb foi só uma sondagem, uma análise inicial, mas que até agora não evoluiu. Pelo que eu consegui apurar, o Vitória tem sim uma lista de nomes que está sendo trabalhada, mas os detalhes estão sendo mantidos em absoluto sigilo para evitar vazamentos que possam atrapalhar as negociações. Isso é até compreensível, afinal, quando o nome de um jogador vaza antes da hora, acaba acontecendo aquela velha novela de leilão, com outros clubes entrando na jogada e dificultando tudo. Então, nesse sentido, a discrição da diretoria até faz sentido. Mas a ansiedade da torcida é grande, porque o time precisa de peças novas com urgência. Não é exagero dizer que o elenco atual tem carências evidentes em vários setores do campo. E olha, a situação do transfer ban só veio para aumentar ainda mais o nervosismo da galera. Mesmo sendo uma questão burocrática e de valor irrisório, o simples fato do nome do Vitória ter aparecido no site oficial da FIFA como um clube impedido de contratar gerou um alvoroço enorme nas redes sociais. Muita gente ficou preocupada achando que o clube tinha deixado de pagar alguma dívida maior, o que felizmente não foi o caso. Foi um erro de comunicação interna, uma falha no envio dos documentos comprobatórios, mas que já foi corrigida. Para quem não sabe, o tal mecanismo de solidariedade é uma taxa obrigatória que os clubes precisam pagar sempre que contratam um jogador que teve formação em outros clubes.
No caso do Raul Cáceres, o valor foi de pouco mais de R$ 1.000, algo simbólico se a gente comparar com outras dívidas que o Vitória já teve no passado. Mas por incrível que pareça, mesmo sendo uma quantia tão pequena, a ausência da comprovação foi suficiente para gerar essa punição temporária por parte da FIFA. E aqui cabe uma reflexão: o Vitória precisa melhorar urgentemente sua gestão administrativa. Pequenos deslizes como esse acabam manchando a imagem do clube, gerando repercussão negativa e, pior, aumentando a desconfiança da torcida. A gente já vive um clima de instabilidade, então qualquer erro administrativo vira combustível para mais críticas. O torcedor está cansado de ver o clube envolvido em problemas burocráticos que poderiam ser facilmente evitados com uma gestão mais organizada e atenta aos detalhes. Voltando ao tema reforços, é importante frisar que o Vitória está atrás de jogadores para várias posições, não só para o meio de campo. A busca inclui atacantes de velocidade, um volante de mais pegada, além de, claro, peças que possam elevar o nível técnico geral do elenco. Pelo que ouvi de fontes próximas à diretoria, a grande dificuldade tem sido encontrar atletas com qualidade, que aceitem o projeto esportivo e que estejam dentro da realidade financeira do clube. Não adianta querer trazer nomes de impacto se não houver dinheiro em caixa para arcar com os salários. Outro ponto que tem sido debatido internamente é o perfil desses reforços. A comissão técnica tem pedido jogadores com capacidade de decisão, que cheguem para assumir protagonismo. Não adianta trazer só apostas ou atletas que venham para compor elenco. A ideia é trazer nomes que façam diferença de imediato, porque o Vitória precisa reagir no campeonato. O desempenho até aqui, como já comentamos, tem sido inferior ao do ano passado, e o alerta está mais do que ligado. O que preocupa também é a sequência de jogos que o Vitória vai enfrentar nas próximas rodadas. Tem confronto direto com adversários da parte de baixo da tabela, jogos fora de casa complicados e a necessidade urgente de somar pontos para evitar um sufoco maior na luta contra o rebaixamento. O clima dentro do elenco é de cobrança, e o técnico já deixou claro nas entrevistas que espera uma resposta rápida dos jogadores dentro de campo. Falando em resposta, é inevitável citar o papel da torcida nesse momento. Mesmo com todas as dificuldades, o torcedor segue apoiando, comparecendo ao estádio, empurrando o time. Mas a paciência tem limite, e se os resultados não melhorarem, a pressão sobre a diretoria e sobre a comissão técnica vai aumentar ainda mais. Por isso, o momento é de união, de inteligência nas decisões e, principalmente, de execução rápida nas contratações que precisam ser feitas. Para finalizar esse bloco, deixo aqui um recado para você que está acompanhando até agora. Continue acompanhando as atualizações porque nos próximos dias muita coisa pode acontecer. O Vitória está se movimentando nos bastidores, e assim que pintar alguma novidade concreta, a gente volta aqui para trazer todas as informações. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor vem ganhando força e causando um verdadeiro burburinho entre torcedores e especialistas. O empresário Luciano Heng, conhecido por seu perfil arrojado nos negócios, estaria preparando uma proposta bilionária para assumir o controle do Sport Clube Vitória. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, tem movimentado o mercado e reacendido esperanças na torcida rubro-negra de dias melhores para o clube baiano. Fontes próximas ao empresário indicam que Heng vê no Vitória uma oportunidade única de investimento, não apenas para impulsionar o time dentro das quatro linhas, mas também para transformar a marca em um gigante do esporte nacional e até internacional. A suposta oferta bilionária seria destinada a quitar dívidas, reformular a estrutura administrativa e investir pesado no elenco e nas categorias de base. Segundo alguns insiders, o plano inclui ainda modernizar o centro de treinamento e ampliar a presença do clube no mercado digital, atraindo novos patrocinadores e ampliando a receita de forma sustentável. Essa movimentação não chega a ser tão surpreendente para quem acompanha de perto o mercado esportivo. Heng, dono de uma das maiores redes varejistas do país, já demonstrou interesse em projetos de grande porte e com alto potencial de retorno, e o futebol, que sempre desperta paixões e gera visibilidade, parece ser o palco ideal para um investimento dessa magnitude.
O timing da proposta, inclusive, coincide com um momento delicado do Vitória, que enfrenta desafios financeiros e administrativos, o que poderia facilitar uma negociação mais rápida e vantajosa para ambas as partes. No entanto, a possibilidade de Heng entrar no futebol baiano também levanta questionamentos. Torcedores se dividem entre o otimismo de uma injeção financeira capaz de recolocar o Vitória no caminho das glórias e o receio de que a gestão fique nas mãos de alguém com pouca experiência direta no esporte. Afinal, apesar do sucesso nos negócios, a condução de um clube de futebol exige uma sensibilidade especial para lidar com paixões, expectativas e pressões externas. Enquanto isso, a diretoria do Vitória mantém silêncio oficial sobre o assunto, o que apenas alimenta as especulações. A imprensa local intensificou as buscas por detalhes e declarações, mas até o momento, nem Heng nem representantes do clube se pronunciaram de forma definitiva. A expectativa agora é pelo desfecho dessa possível negociação que pode marcar uma nova era para o futebol baiano, seja ela positiva ou não. Se a proposta de Luciano Heng for confirmada, o Vitória poderá ter em breve um dono disposto a transformar o clube de maneira radical, apostando alto para recuperar a relevância e competir em pé de igualdade com os grandes nomes do futebol brasileiro. Resta saber se essa aposta bilionária se concretizará e, principalmente, como será recebida pelos torcedores, que há tempos sonham com um futuro promissor para o seu time do coração. O tempo dirá se esse rumor se torna realidade ou apenas mais uma especulação passageira no cenário do futebol nacional. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.